Turminha boa da nossa educação de jovens e adultos, sejam bem-vindos a mais uma aula dessa disciplina apaixonante que é a História. Eu sou o professor Ananias Carvalho, seu professor de História, então vamos lá ao tema de nossa aula. Vamos lá, galera! Aula de número 3, objeto de conhecimento, a aventura humana, os primeiros tempos. Detalhamento, pré-história, um conceito discutível, os primeiros habitantes da Terra e os hominídeos. A gente vai, então, verificar um pouquinho sobre essas primeiras aventuras humanas na Terra, como é que se deu a formação da pré-história, qual é a divisão que a gente comumente fala, enfim, abordaremos essa temática tão importante, tão bacana e tão valiosa para a nossa história. Sem mais conversa, então, pessoal, vamos à nossa aula. Antes de mais nada, pessoal, é só uma curiosidade. Esse termo pré-história, ele vem de uma época que se imaginava que só se fazia história quando se tinha um sistema de escrita. Então, os historiadores da dita historiografia tradicional, eles diziam que antes da escrita não tinha história. Então, foi comumente conhecido esse período como período da pré-história. E a gente vai então compreender como era a vida dos primeiros hominídeos. Como é que foi dividido então, professor? Eu ouvi dizer, professor, anteriormente, que os homens da pré-história eram chamados de homem da idade da pedra. Por que esse nome é introduzido, professor? E a gente vai conhecer esses e mais conteúdos na aula de hoje. Para a gente começar, vamos ao texto, galera, vamos lá. E o texto nos fala o seguinte, gente. A pré-história foi o período do surgimento e desenvolvimento dos primeiros humanos na Terra. Para sobreviver às intempéries da natureza, eles tiveram que se adaptar ao meio ambiente. Esses grupos eram caçadores, pescadores e coletores, alimentando-se daquilo que estava disponível na natureza. Vamos lá, gente. Para começar, eu quero grifar algumas palavras para vocês anotarem qual a característica principal desses primeiros homens que habitaram o nosso planeta. Eles eram caçadores, pescadores e coletores. Professor, caçavam o quê, professor? Caçavam animais de pequeno porte, gente, que servia tanto para sua alimentação, como também para obtenção ali de vestimenta, para proteger da questão do clima que era frio naquele momento. Pescadores, obviamente, de peixes, né, gente? E coletores de grãos. Gente, os primeiros hominídeos eram nômades. Prestem atenção. Voltando para mim aqui, professor. O que significa isso, professor? Como assim nômades? Que não tinha uma moradia fixa, não ficavam em um mesmo local. Deslocavam-se de um lugar para o outro em busca de alimento. Estavam em uma região e, de repente, explorava tudo que era possível naquela região. Quando não tinha mais meio de sobreviver naquele local, migravam de um local para o outro. E isso, gente, evitou o desenvolvimento de vilas e, posteriormente, de cidades, tá, gente? A gente vai ver que com o desenvolvimento de algumas técnicas, principalmente técnicas agrícolas e de pastoreio, aí sim vieram surgir os primeiros agrupamentos humanos, beleza, gente? Mas nesse momento, no momento da pré-história, dos primeiros hominídeos, por assim dizer, eles eram tipicamente caçadores e coletores. Olha o que a gente fala pra gente aqui. Para saber como viviam os primeiros seres humanos, os historiadores se valem da ajuda de outros estudiosos, como os paleontólogos, cientistas que buscam conhecer a forma de vida vegetal e animal por meio dos fósseis. Aqui eu trouxe para você, galera, exemplo de fósseis
que são estudados por paleontólogos, que por meio da análise desses vestígios deixados no passado, foi possível então descrever algumas das características desse momento da história dos hominídeos, que no caso era a pré-história. Mas a gente costuma, os historiadores, os próprios paleontólogos e arqueólogos, eles costumam dividir, juntamente com historiadores, obviamente, essa fase da pré-história em dois momentos distintos. Primeiramente, a gente tem o período paleolítico e, posteriormente, a gente vai conhecer o período neolítico. Mais uma vez, os historiadores, os arqueólogos e os paleontólogos também, eles costumam, para melhor estudo desses momentos, a pré-história em dois momentos distintos. O momento do período paleolítico e o momento do período neolítico, beleza, gente? Então a gente vai começar a conhecer, a partir de agora, esse período tão importante para a pré-história, que é justamente o período paleolítico. Vamos ao texto, vamos lá, galera. Paleolítico, gente. O Paleolítico foi o período mais longo da história antes da escrita. Foi nessa época que os nossos ancestrais passaram pelas diversas fases da evolução, do Australopithecus até o Homo sapiens sapiens, beleza, gente? Vou grifar uma palavra para vocês aqui, tá, gente? A gente está trabalhando nas aulas de história com ciência e com a ideia de que o homem ele passou por uma evolução, por fases evolutivas, desde um ancestral comum primata até o Homo sapiens sapiens, tá, gente? Galera, só um adendo, tá, gente? Diferente do que muitos acreditam, a teoria da evolução humana, ela não diz que o ser humano ele veio do macaco, tá, gente? A gente acredita que a evolução, o ser humano veio de um ancestral comum dos primatas, gente. E esse ancestral comum passou por fases de evolução. Segundo o próprio Charles Darwin, o mais adaptado, ele sobrevive. E os seres humanos, com o passar dos tempos, foram adaptando-se até o nosso planeta, até chegar na forma que a gente conhece hoje, que é o Homo sapiens sapiens. Trouxe para vocês aqui, gente, uma animação que vai ilustrar bem esse período da evolução humana que caracterizou também ali o Paleolítico. Primeiro a gente tem ali o Australopithecus, depois o Homem erectus, posteriormente o Homem neandertal, o Homo sapiens e finaliza a evolução com o Homo sapiens sapiens, o homem que sabe que sabe. Essa evolução, toda essa escala evolutiva, segundo os historiadores, aconteceu ali no período paleolítico. Principal característica desse período, galera, mais uma vez, os seres humanos, os hominídeos, eram caçadores, pescadores e coletores. Galera, se vocês verem em alguma prova de PSC, de vestibular ou qualquer prova que vocês, qualquer certame que futuramente vocês vão fazer, algo sobre o paleolítico, vocês vão lembrar do professor que diz o seguinte: esse período se caracteriza pela chamada fase em que os hominídeos eram caçadores, caçavam animais de pequeno porte, pescadores, pescavam, obviamente, peixe, né, galera? E coletores coletavam grãos para sua alimentação. E esses homens também, eles eram nômades. O que significa isso, professor? Significa alguém que migra de um lugar para o outro, não tem uma moradia fixa, não tem um lugar fixo para estabelecer e se desloca em busca de alimentação. Quando os recursos naturais, quando a alimentação, o alimento se esgota em um determinado lugar, eles vão, obviamente, em busca de outro lugar para manter a sua sobrevivência. Beleza, gente? Vamos continuar lá com o texto. Vamos lá, gente. Vamos falar deles, então, dos hominídeos. Para a teoria evolucionista, os seres humanos pertencem à ordem dos primatas. Da evolução dos primatas se originam os primeiros hominídeos. Mais uma vez, tá, gente?
Os seres humanos, ao contrário do que muitos propagam, tá, gente? Até mesmo para tentar desmerecer a teoria da evolução, o ser humano ele não deriva do macaco, tá, gente? Ele deriva, sim, de um ancestral comum primata, segundo o que os estudiosos da teoria da evolução eles pregam para a gente. Opa, professor, onde é que o senhor está, professor? Eu fui transportado nessa aula justamente para um ambiente inóspito e perigoso. Opa, professor, estou vendo aqui atrás um agrupamento humano de hominídeos do período paleolítico. Eles estão migrando de um local para o outro justamente em busca de alimentos. Galera, os nossos ancestrais, eles viviam predominantemente, mais uma vez, da coleta de frutos e raízes, de caça e pesca, organizavam-se em grupos, protegiam-se do frio com a pele de animais, mais ou menos, tá? Mais uma vez, tá, gente? Eles não caçavam apenas para matar, para saciar, para alimentar-se, mas também utilizavam a pele dos animais para proteger do clima frio, que ali era bastante rigoroso naquele momento. Eles eram nômades, gente. Ou seja, mudavam-se constantemente para conseguir alimentos ou fugir de ameaças naturais, como o caso de inundações, excesso de frio ou de calor, entre outras situações que poderiam acontecer. Mais uma vez, eles migravam nesse momento. E eles começavam a pouco, à medida que o tempo vai passando, eles vão evoluindo também na escala evolutiva, eles começam então a adquirir, evoluir também nas suas técnicas de caça. Gente, foi nesse momento que eles começaram a desenvolver armas para caçar melhor. Foi nesse momento também, ali quase no final do período paleolítico, que o homem começa a dominar o fogo. Galera, isso foi revolucionário. A partir do momento em que o homem começa a dominar o fogo, uma revolução começa a acontecer. Ele passa, inclusive, a cozinhar o seu alimento, matar os germes que estão ali que poderiam ocasionar uma doença por ingerir um alimento cru, e isso facilitou ainda mais a evolução humana, que posteriormente a gente vai ver que vai culminar no desenvolvimento das próprias cidades. Beleza, gente? Vamos ao texto. Vamos lá, galera. Um avanço importante nessa época foi o uso do controle do fogo, que permitiu a melhora das condições de sobrevivência, o aquecimento do frio, o cozimento de alimentos e a possibilidade de defender-se dos animais. Professor, o homem inventou o fogo, professor? Obviamente que não, né, gente? O fogo é um elemento da natureza ali presente no dia a dia do homem. Por exemplo, quando um raio caía na floresta, em uma árvore seca, ele via ali o fogo, não sabia, obviamente, como dominá-lo, mas sabia que ele existia, tá, gente? Quando ele passa a dominar o fogo, gente, ele passa, então, a utilizar o fogo como arma, para amedrontar animais maiores que poderiam machucá-lo. Ele poderia, inclusive, fazer uma fogueira e proteger de um clima frio que, em um outro momento, podia ser fatal para ele. Agora, como ele tem um fogo ao seu lado, ele pode se proteger daquele frio. Pode também cozinhar os alimentos. Gente, por mais bobo que pareça para a gente, que vive no presente, em que o controle do fogo é algo normal, que a gente já nasceu sabendo basicamente controlar o fogo, né, gente? Sabendo que existem mecanismos para você controlar o fogo, para o hominídeo daquela época foi revolucionário, gente. Inclusive, ele foi fundamental para o desenvolvimento de outras técnicas, inclusive a própria agricultura, tá, gente? A gente vê, então, que uma das grandes revoluções do período paleolítico foi justamente o momento em que o homem passa a dominar e manusear o fogo. Ok, gente? Vamos ao texto. Vamos lá, galera. Com o passar do tempo, foi criada uma organização do trabalho. Os homens se encarregavam da caça e da pesca, tarefas mais arriscadas e que exigiam o afastamento do grupo por certo tempo, e as mulheres cuidavam das crianças e coletavam frutos e raízes. Foi nesse momento que surgiu o que a gente conhece como organização social do trabalho.
quando se estipulou que os homens ficariam responsáveis por caçar e as mulheres ficavam responsáveis ali por cuidar da cria e propriamente de outros afazeres que demandavam menos esforço físico. Passou-se então a que seria um primórdio de uma organização social do trabalho. Vamos ao texto, vamos lá, galera. Um destaque importante sobre a vida da época paleolítica é o conjunto das pinturas de animais, objetos de cena de cotidiano, feita pelos seres humanos desse período nas imediações e paredes de caverna. Gente, isso aqui é muito interessante a gente conhecer, que é, mais uma vez, um vestígio deixado ali pelos hominídeos para que a gente possa conhecê-los e estudar o seu cotidiano. Durante muito tempo, gente, durante muito tempo, não se sabia ao certo o significado dessas pinturas rupestres, mas com estudos, graças ao desenvolvimento das ciências, da paleontologia, da arqueologia e também da história, a gente pode concluir que eles, naquele momento, estavam desenhando cenas do seu cotidiano, que obviamente fica para posteridade. Gente, em muitos sítios arqueológicos, aqui no Brasil, inclusive, a gente tem figuras rupestres que ilustram basicamente o cotidiano dos seres humanos daquele momento histórico, tá, gente? E é um vestígio importante, porque deixa pra gente, basicamente, um relato histórico, um vestígio do passado que nos possibilita compreender ainda mais um pouco da nossa história, a história do homem do Paleolítico, beleza, gente? E trago para vocês agora, para enriquecer ainda mais nossa aula, a figura de dois hominídeos. Aqui um hominídeo um pouco mais, digamos assim, com uma vestimenta e um armamento ali bem rústico. E já do meu outro lado, a gente vê um hominídeo um pouco mais desenvolvido, um hominídeo com um pouco mais de vestimenta. Obviamente aqui, nesse momento, ele já domina o fogo e já domina outras técnicas, como a técnica de agropastoreira. E a gente vai ver que acontece ali, não de um dia para outro, de um dia para a noite, mas através de um processo histórico que ali demanda tempo, talvez séculos, a passagem do hominídeo do período paleolítico para o hominídeo do período neolítico, do ser humano do período neolítico. E a gente vai ver que essa passagem, galera, ela tem um ponto importante que eu quero que vocês tomem nota. A partir do momento que os seres humanos adquirem as técnicas agropastorais ou pastoreiras. O que significa isso, professor? Vocês devem conhecer mais do que eu. Conseguem dominar ali técnicas de plantio de grãos e também de criação de animais. Gente, isso foi revolucionário. Só a partir do conhecimento de técnicas desse nível que os agrupamentos humanos podem surgir ali ao redor de uma plantação ou de uma criação de animais. Nesse momento, o ser humano, que a priori era nômade, não sabia plantar, não sabia criar, só sabia coletar, caçar e pescar, ele passa da condição de nômade para a condição de sedentário, gente. Ou seja, ele passa a basicamente se fixar em um local, ali organizar aquela sociedade, hierarquizar aquela sociedade, que viria, galera, dar início aos primeiros agrupamentos humanos, às primeiras vilas, às primeiras cidades e, de fato, a primeira organização social mais hierarquizada que a gente conhece. A gente vai passar agora para um novo momento da nossa aula, que é saber um pouquinho mais sobre o período neolítico. Vamos ao texto. Vamos lá, galera. Neolítico. Quando falamos de neolítico, falamos ali da Revolução Agrícola. Foi nesse momento que os agrupamentos humanos passaram a desenvolver técnicas de plantio e também de criação de animal, gente.
Interessante isso, tá, gente? Por que foi uma revolução, professor? O que significa a palavra revolução? Revolução significa uma mudança drástica de direção. Os seres humanos estavam caminhando para uma história, de repente acontece algo, e esse algo é essa revolução, que faz com que o caminho seja alterado consideravelmente. E a gente vê que a partir do momento que eles desenvolvem técnicas de plantio e de criação de animal, outros fatos começam a acontecer. Como no caso a própria sedentarização. O que é um sedentário, professor? Já ouvi essa palavra. Alguém já me chamou de sedentário quando não quero fazer nada, quero só ficar em casa, parado ali. Gente? A gente fala que é uma pessoa preguiçosa, é uma pessoa sedentária. Mas, na verdade, gente, sedentário é quando o indivíduo permanece naquele local, fixa a moradia naquele local. Anteriormente, no período paleolítico, os agrupamentos humanos eram nômades. O que é isso, professor? Não tinha um local fixo. Deslocavam-se de um local para o outro em busca de alimentação. A partir da Revolução Neolítica, da Revolução Agrícola, que eles passam a conhecer técnicas de plantio e de criação de animal, eles resolvem então se sedentarizar. Eles buscam então uma terra fértil, que basicamente é ali na margem de rios. A gente sabe que a segmentação dos rios torna a terra fértil, né, gente? Imagine na várzea, quando na época da cheia, quando basicamente várias porções territoriais estão embaixo d'água, quando aquilo seca, vira ali um terreno fértil para o plantio de algumas culturas, não é, gente? A mesma coisa acontece na margem de alguns rios, como por exemplo no rio Tigres e Eufrates, lá ali no Oriente Médio, que eram rios bastante fértil, uma crescente bastante fértil naquela região, que possibilitou então a sedentarização dos agrupamentos humanos e, consequentemente, também o surgimento ali de grandes civilizações, agrupamentos humanos, que a gente vai conhecer em outras aulas, beleza, gente? Voltamos ao texto, vamos lá, gente. A produção de novos instrumentos de trabalho, galera. Quando os seres humanos conseguem ali controlar o fogo, obviamente surge a chamada metalurgia, que é fundir metal para fazer instrumentos de caça e de pesca. Saímos então da idade da pedra lascada, onde os instrumentos de trabalho de caça e de pesca eram feitos basicamente com uma pedra lascada para apontar, afiar e ser utilizado para caça ou para pesca, para a chamada idade dos metais, quando começa a se utilizar para o manuseio de ferramentas metais como o próprio ouro, o cobre, também o bronze, que vai surgir com o desenvolvimento também da funilaria. Vamos adiante com o texto, vamos lá. A invenção da cerâmica, gente, que também é uma importante marca ali do período neolítico, e também o crescimento da população. Isso aqui é importante também, o surgimento dos agrupamentos humanos. Vamos ao texto, vamos lá, vamos adiante. As comunidades do Neolítico se desenvolveram em aldeias e estabeleceram aos poucos suas regras, seu modo de planejar o trabalho, armazenar e dividir alimentos. Essas práticas favoreceram o surgimento de diferentes culturas, como eu já falei para vocês. E como era, professor, como que se deu essa revolução e como era o plantio, gente? Era basicamente assim, vou trazer para você aqui um exemplo de uma plantação ali do período neolítico. Aqui está ela para a gente contemplar. Graças ali às técnicas, à obtenção de técnicas agropastoreiras, de plantio de culturas, pastoreira de criação de animais, foi possível ali que os seres humanos passassem da condição de nômade para a condição de sedentário. Gente, isso foi o primeiro passo para a criação dos agrupamentos humanos. Primeiramente, pequenos agrupamentos humanos, familiares a princípio. Depois, as pequenas vilas.
depois as cidades, depois a gente vai ver que era necessário, gente, toda uma hierarquização daquela sociedade. Criou-se, então, as regras de convívio, criou-se também ali todo um sistema de crenças, que a gente vai ver que as sociedades criam seus deuses, ou acreditam em alguma divindade, e tudo ali começa a se hierarquizar. A gente começou, num primeiro momento, compreendendo os hominídeos, os agrupamentos humanos, como nômades, como indivíduos que migram de um local para o outro. E a gente está vendo que a partir da evolução que se tem do período neolítico, eles começam a se sedentarizar. Beleza, gente? Ficar em um local só, formando as primeiras vilas e, consequentemente, posteriormente, as primeiras cidades. Vamos ao texto. Vamos lá, galera. A idade dos metais. No final do Neolítico, foi desenvolvida entre alguns grupos a produção de objetos de metal, ou seja, a metalurgia. Daí o nome Idade dos Metais para esse período. Vamos adiante, vamos lá, gente. A pedra, até então, era empregada nos utensílios e nas armas. Foi aos poucos substituída por metais, mas seu uso não foi totalmente abandonado. O cobre, mais macio, foi o primeiro metal empregado, seguido pelo ouro, pelo estânio e também o bronze, que nada mais é do que um metal feito com cobre e estânio. E, finalmente, aprendeu-se a usar o ferro. A partir desse momento, os utensílios eles deixam de ser produzidos a priori, tá, gente? De pedra lascada, tá, gente? E passa a ser produzido por metais. Foi nesse momento, no final do Neolítico, que surgiu a chamada funilaria, como já dominavam o fogo, já dominavam técnicas ali de agropastorismo, já estavam começando a se organizar socialmente, e foi quando foi desenvolvido ali justamente a metalurgia. Vamos adiante com o texto, vamos lá. Algumas aldeias começaram a se transformar em cidades. Surgiram atividades novas, como as de artesão, oleiro, tecelões, etc. Sacerdote, responsável pelos rituais e pelo armazenamento de alimentos da cidade. Guerreiros, responsável pela defesa da cidade e pela conquista de novas terras. Mercador e comerciante. A gente está vendo que nesse momento, a gente está vendo que os seres humanos começam a se agrupar e também se hierarquizar. O que é hierarquizar, professor? É dividir os seres humanos em categorias, cada um responsável por fazer um trabalho dentro daquela sociedade. E, obviamente, a gente vê que nesse momento surge também a desigualdade social. Quando alguém diz que aquilo é meu, eu tenho e você não tem, a gente vê que já surge também a desigualdade, gente. E a gente vê também que existem grupos humanos que dentro dessa sociedade têm privilégios em detrimento de outros grupos humanos. Daí a gente vê que os seres humanos começam então a se hierarquizar nos agrupamentos humanos. Vamos ao texto, vamos lá, gente. Nessas primeiras cidades, organizaram-se também novas formas de comando e poder, como eu falei para vocês. Em algumas delas, os mais poderosos se apossavam das terras comunais, surgindo os grupos diferentes na mesma comunidade. Ou seja, ali a gente já está vendo que a partir do momento que eles começam a se organizar, se hierarquizar, a gente vê que grupos humanos, pequenos grupos dentro da sociedade, começam a se sobressair sobre outros grupos humanos. Aí surge a figura do próprio líder, do próprio chefe, que está ali sempre presente nas sociedades ali mais antigas. Beleza, gente? Eu quero agradecer muito a atenção de vocês e a gente vai encerrando a aula por aqui.